Ok, boa tarde. 2 de agosto, né? Chegamos ao mês de agosto, mês 8. Faltamos aí apenas 5 meses para o final do ano. Poucos alunos, né? São 6 alunos só. Queria saber cadê vocês. Olha, hoje nós É vamos... porque eu tô dentro da loja aqui, senão eu ia gritar aqui de felicidade porque vai acabar as aulas. Que acabar a aula, rapaz. Isso daí... Quinto ano, 5 meses, professor. Daqui a pouco acaba. Não, aqui acaba nada. Daqui ainda, nós teremos esse ano ainda aula presencial. Mas, professor, não precisa mais de aula presencial, não. Já tá no final do ano, Não, menino. aqui, final de ano é dezembro. Até novembro, tem nada de final No... de ano. Oh, meu Jesus. Vai. Bom, alguns de vocês fizeram o simulado, né? No sábado, imagino eu. Sim, Pronto, eu aí eu fiz. vou corrigir essas questões hoje e também corrigir a atividade que eu passei na sexta. Corrigir de um modo mais, digamos assim, puxando um pouquinho. Brusco. Oi? Por aí, puxando um pouquinho a orelha de vocês. Não de todos, tá? Mas de alguns pelas atividades que me chegam às vezes, tá? Mas isso aí eu vou falar depois. Agora vamos falar do simulado. Deixa eu Professor compartilhar. reclamando comigo porque eu não tô entregando mais as atividades. Sim, Yasmin, entregue já. Eu? Sim, o senhor. Porque eu não Não. tô fazendo mais as atividades direito. Não, não, Aí, não é isso não, não é isso não. Hum. Mas realmente você fazia com mais frequência. tá difícil, professor. Tá uma loucura a minha vida, meu Jesus. Mas é porque você está com sua avó, você teve com sua avó doente, não foi uns dias? Eu tive ela doente. Aí, minha avó agora, essa tá com uns problemas nos ossos. Aí tá virando uma loucura. E eu não tenho tempo em casa. E é aquilo, e é isso. Ai, meu Jesus, tá ruim, viu? Imagine, mas procure um tempinho para o professor não, para as atividades de historinha. Olha a Mariana nas mensagens. Vixe, nem lembrava dessa atividade. Muito bem, olha, palmas para você, Mariana. Você vai ganhar o prêmio de melhor Melhor aluno. aluno. Agora, no grupo, tava ontem. Como vocês falam no grupo? Meu Deus do céu, o que é aquilo, hein? Ave Maria. Ué, aí não tem assunto de noite, assim, de madrugada, quando a pessoa tá sem fazer nada, vamos ver o que tem de bom, né? Fazer no Caramba, zap. meu irmão. E Brian é Só assim a hora. violento, que é aquilo, meu Deus do céu. Eu vou fazer isso, eu vou Ô, fazer professor, licença, já jogou God of War? Peraí, é porque eu não sei falar não, direito. eu não jogo essas coisas, não. Isso é muito violento pra Ainda mim. bem que o senhor não joga. O Ó, vamos lá professor indo começar. pesquisar depois. Tristeza. Pesquiso nada. Vai que eu gosto, quero jogar. Pois é, eu fiquei surpreso. O Brian falou umas coisas ontem que eu fiquei preocupado. Mas, vida que Brian é segue, né? na frente do professor, ele é um santinho. Agora por trás, oi, não diga nada. Vamos lá para essa primeira questãozinha aí, pessoal. Qual foi o episódio ocorrido em agosto de 1791, finalzinho do século XVIII, que provocou tantas mudanças no Haiti? Vocês sabem, vocês devem se lembrar que o Haiti passou por uma revolução, né? O Haiti foi aí o primeiro país das Américas a se tornar independente, e de cara ele passou de independente para república, tá certo? Diferente do Brasil, né? O Brasil foi se tornar independente só em 1822. Portanto, aí, mais de 30 anos depois do Haiti. E mesmo quando se tornou, mesmo quando se tornou independente, ele não foi direto para a República. Nós viramos primeiro um império, tá certo? E diga-se de passagem, um império que era muito ligado à coroa portuguesa. Por quê? Basta ver, por exemplo, que o Brasil se tornou um império, e quem era o imperador? Dom Pedro I. E quem era Dom Pedro I? Filho de Dom João
VI, rei de Portugal. Inclusive, essa relação próxima do Dom Pedro I com a coroa portuguesa vai ser um dos motivos que vai levar aí ao seu retorno para a Europa, né? E vai deixar o filho dele de 5 anos de idade no Brasil para ser o próximo imperador, certo? O filho, claro, não vai assumir por 5 anos, vai ter um período no meio aí, que nós chamamos de período regencial. Mas o assunto não é esse. Voltando para a questão, qual foi o episódio ocorrido em agosto de 1791 que provocou tantas mudanças no Haiti? Foi a queda da Bastilha? Foi a coroação de Bonaparte como imperador dos franceses? Foi a promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Ou foi a morte do rei Luís XVI pela guilhotina? Foi a... Foi a C, eu acho, porque eu marquei a C, que eu me lembro. Cardivanda, você marcou o quê? A. Cardivanda marcou a A. Yasmin marcou a C. Olha, Eu marquei a B, eu acho. Mariane marcou a B, a coroação. Veja bem, vamos lá. Vamos por partes. Cadê o arquivo? Não, cadê o arquivo, meu Deus? Perdi. A queda da Bastilha não foi. A queda da Bastilha foi justamente o símbolo máximo da Revolução Francesa. Isso aconteceu em 1789, 2 anos antes. Ok? Coroação de Bonaparte como imperador, isso foi em 1802 ou foi em 1804, foi bem depois já, né, de 1791. A morte do rei Luís XVI também não foi, acho que foi em 94, 95, não lembro, mas não foi. O que vai causar realmente essas mudanças no Haiti? É essa promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Por quê, pessoal? Veja bem, lá na França, a França passou por uma revolução, né, que é a Revolução Francesa, cujo marco maior foi a queda da Bastilha, tá? Isso foi em 1789. É um marco na história ocidental, tanto que ele marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, que é essa que nós estamos agora, certo? Veja bem, aí lá na França, eles promulgam uma declaração dos direitos do homem e do cidadão, e essa declaração não mexe em absolutamente nada na condição dos escravos lá no Haiti. Então, como é que é isso? Então, vocês querem dar uma de posar de bonzão, né? De para frente, de progressista, né? Declarando direitos do homem, do cidadão, mas mantém escravidão, né? É um contrassenso, é um paradoxo, né? Como é que chama? É hipocrisia. Hipocrisia, né? Que diabo de direito de cidadão é esse que para a gente não vale? Então, essa declaração dos direitos do homem e do cidadão vai ser o estopim para uma revolta que já estava sendo alimentada há muito tempo pelos escravos haitianos, tá certo? Quando houve a Revolução Francesa pregava ideais que seriam universais, tá certo? O que nós entendemos por universal? Aquilo que serve em qualquer lugar do mundo. Então, liberdade, igualdade, fraternidade, tá certo? Liberdade, os escravos estavam precisando. Igualdade também, né? Eles queriam ser tratados iguais aos brancos, né? Fraternidade, ou seja, a paz entre todos os povos, né? A ajuda a todos os povos. A gente precisa se ajudar, certo? Então, como é que a França, lá na Europa, prega uma coisa, né? Faz uma revolução para isso, e na América, na sua colônia, mantém a escravidão. Então, essa declaração vai ser aí o estopim para o processo de independência do Haiti. Então, a letra correta aí é a letra C de casa. Ok? C de casa. Próxima questão. A Revolução de São Domingos tem como característica, né? A influência dos ideais que estão na bandeira do Brasil, ordem e progresso. A influência dos ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Eita, acabei falando, né, na questão anterior. O país era conhecido como Haiti, e após a Revolução passou a ser chamado de São Domingos. Ou D, o maior líder da Revolução de São Domingos foi Napoleão Bonaparte. E aí,
Isso é fácil, né? Pra ver. Acabei dando a resposta. Se a pessoa colocasse Palavra, D ali, a pessoa tava de sacanagem, né, meu filho? Márcia Júlia. Quem é Márcia Júlia? É Laine, aluna? professora, que ela entrou no celular da irmã dela. Sim. Bem-vinda. Laine, né? Laine, né? 80 anos pra dona Laine aparecer numa aula. É que eu tava sem internet, Yasmin. Tu fala, vê se feita a gota serena. Oi, professor. Oxe, mas tu não disse que... Oi, Laine, tudo bom? Mulher, tu disse que... Na verdade, foi Mariana ou foi Brian que disse que teu celular tava quebrado. Foi eu, falei. Ah, tá. Vamos lá. Laine, nós estamos corrigindo o simulado que foi feito no sábado, tá? Olha só, a Revolução de São Domingos, ela tem como característica a letra B, né? Tá correto, né? A influência dos ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Falei disso quando estava explicando a resposta da primeira questão, tá? Vamos ver por que não são as outras alternativas. Letra A influência dos ideais que estão na bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Pessoal, essa frase, né? Essa palavra, essas 3 palavrinhas aí na bandeira do Brasil, ordem e progresso, elas vão surgir bem depois da Revolução lá em São Domingos, tá? A bandeira do Brasil, inclusive, nem era da forma como é hoje, nesse período, tá? 1791. A bandeira do Brasil, na verdade, o Brasil não era nem país, o Brasil era colônia de Portugal, ok? Bom, a letra C, o país era conhecido como Haiti e após a Revolução passou a ser chamado de São Domingos. É o contrário, certo? O país, que não era um país, era uma colônia, ele era conhecido como São Domingos, que é justamente a ilha de São Domingos. Quando se tornou independente, passou a utilizar o nome de Haiti, tá? D, não é porque o maior líder da Revolução em São Domingos foi Napoleão Bonaparte. Erradíssimo. Pelo contrário, Napoleão queria manter a escravidão na ilha, certo? Então vai ser a letra B mesmo, a influência dos ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Vejam como aquilo que aconteceu na França acabou que fez a própria França perder uma colônia, né? Claro, não foi só a França. O que aconteceu lá gerou também uma onda de protestos, uma onda de movimentos revolucionários por toda a América, tá certo? Vamos lá. Outra. O Código Civil da França, mais conhecido como Código Napoleônico, ele foi um compêndio de leis instituído por Napoleão Bonaparte em 1804, onde ficaram consagrados alguns princípios defendidos pela Revolução Francesa. Dentre eles, não podemos citar, vejam o nãozinho bem grande aqui, ó, não podemos citar. Pessoal, sim, aqui eu não botei o coisa, né, letra B, deixa eu reavivar aqui, pronto. Separação entre igreja e Estado. Isso está dentro do Código Civil da França, está dentro do Código Napoleônico. Tá? Com a Revolução Francesa, você vai procurar separar a igreja do Estado. Tem que botar um limite entre os dois aí, né? Ou seja, a partir da Revolução Francesa, você vai começar a pensar num Estado laico. O que é um Estado laico? Aquele em que a religião não se intromete. Tá certo? Não confundam Estado com os integrantes. Por exemplo, o Estado laico não quer dizer que os integrantes do Estado, por exemplo, o prefeito, o deputado, o vereador, o presidente, quem mais? O senador, não quer dizer que essas pessoas não tenham religião. Não, não é isso. Só quer dizer que a religião dessas pessoas não pode interferir nas questões de Estado, tá certo? Ou seja, essas pessoas não podem basear as suas decisões na religião, tá certo? Isso que quer dizer Estado laico, tá certo? Então, separação entre igreja e Estado estava assim no Código Napoleônico. B, eliminava a isenção de impostos por nascimento. O que era a isenção de impostos por nascimento? Antes da Revolução Francesa, os nobres não pagavam imposto. Tá? Quem pagava imposto quem era pobre, quem estava no clero, quem estava lá embaixo. No clero não.
nas classes mais pobres, né? O clero também não pagava imposto, não. Então, isso é o que nós chamamos de imposto, isenção de imposto por nascimento. Se você fosse pobre, você pagava imposto. Se você fosse rico, você não pagava imposto, tá? Então, o Código Napoleônico acabou com isso. A partir de agora, todo mundo vai pagar imposto. C, matrimônio civil e divórcio. Antes era proibido o divórcio, ok? Passou a ser permitido. E D, que é que está errada, propriedade coletiva. Pessoal, foi exatamente o contrário. O Código Civil da França, o Código Napoleônico, ele não vai instituir a propriedade coletiva. Pelo contrário, ele vai instituir a propriedade privada. Lembre-se que quem é que vai ser um dos principais incentivadores da Revolução Francesa? A burguesia. Lembra que eu falei que a burguesia ficou muito rica, mas queria, a partir de agora, também ter voz nas decisões de Estado? Esse ter voz nas decisões de Estado era justamente para que eles pudessem interferir de modo que favorecessem a eles próprios, tá certo? Então, a questão da propriedade coletiva não era bem isso que eles queriam. Eles queriam mesmo era proteger a propriedade privada. Os burgueses dessa época é o que nós chamamos hoje de empresários, ok? O empresário não vai querer propriedade coletiva, ele quer negócio para ele, né? Não é para todo mundo. Ok, até aí? Ok, estão vivos? Sim. Ok. Vamos lá. Quarta questão. Em 1778, século XVIII, né? França e Espanha entraram em guerra contra a Inglaterra. Qual foi o verdadeiro motivo? A. Eliminar o contrabando inglês na colônia de Sacramento. B. Recuperar algumas colônias que lhes haviam sido arrematadas, né? Tiradas pelos ingleses. C. Punir a Inglaterra pela ajuda prestada à Holanda na Guerra das Províncias Unidas contra a Espanha. Ou D. Ajudar os colonos norte-americanos em sua guerra de independência. E A, B, C ou D? Eu acho que é B. Desculpa, Mariana, eu não vi a pergunta. Mas a Yasmin está certa. O clero são os sacerdotes, tá? São os pares, os bispos. Tá? O clero também não pagava imposto, não, na França, antes da Revolução Francesa. Pessoal, desculpa, porque às vezes eu não olho, quando eu começo a falar, eu esqueço de olhar as mensagens e aí passa a batida. É melhor alguém me avisar, tá? Cardivando acha que é B, é? B ou D? Não entendi. Oi? É a B, professor. É a B também. B, A B recuperar algumas é colônias óbvia, eu acho sim, no caso. que eles haviam sido arrebatadas pelos ingleses. Pessoal, tá correto, a letra B mesmo, tá? Algumas pessoas podem marcar a letra D, por engano, né? Porque essa guerra entre França e Espanha aliás, a guerra da França e a Espanha contra a Inglaterra, ela vai ajudar os colonos norte-americanos em sua guerra de independência, tá certo? Olha só, os Estados Unidos declararam sua independência em 1776, tá? 1776, ok? Esse conflito aí da França e da Espanha contra a Inglaterra foi só 2 anos depois, ó, 1778. Então, nesse momento, a Inglaterra está em guerra com as colônias americanas, tá certo? Mas o principal motivo não foi ajudar os norte-americanos. Claro que ajudou, mas o principal motivo foi mesmo recuperar algumas colônias que haviam sido tomadas pelos ingleses na Guerra dos 7 Anos. Ok? Letra B. Alguém falou alguma coisa? Fiquei agora. Tá. Ok. Vamos ver. Olha, agora mandou mensagem aqui, ó. Professor. Sou eu, Brian. Não posso ir para aula. Ela caiu. Ok. Sem problemas.
Vamos lá. Próximo. Bom. Né? Porque deixei Maré no vácuo aqui. Eu não quero estar Maré no vácuo de novo, né? É feio demais deixar as pessoas no vácuo. Vamos lá. A morte de Cromwell, Oliver Cromwell, em 1658, ela vai desencadear aí uma nova onda revolucionária na Inglaterra, pois seu filho e sucessor não conseguiu ter a mesma força política do pai. Essa situação na Inglaterra só vai se estabilizar em 1688, já no final do século XVII. Como é chamado esse momento histórico, esse evento histórico que faz as coisas se estabilizarem? É a Revolução Anarquista? É a Revolução Gloriosa? É a Revolução dos Navegantes, ou dos Navegadores? Ou é a Revolução, ou é a Reforma Anglicana? Essa eu não lembro qual eu marquei. Eu coloquei a B ou foi a D? Pessoal, foi uma revolução. Foi uma revolução. E foi uma revolução que não teve derramamento de sangue. Ok? Então, ou seja, não... então foi a gloriosa, ué. Então, exatamente, foi gloriosa. Ai, ó, eu lembrei do negócio porque veio na minha mente assim, o negócio sobre que não tinha sangue. Aí, isso, gloriosa. o que gravou foi isso. Terão duas revoluções na Inglaterra, tá? Antes da Revolução Industrial. A primeira Revolução Puritana, tá? Contra o rei. Aí derrubam o rei. Quem assume? Oliver Cromwell. Só que o Cromwell acabou que ele fez um governo mais autoritário do que o do rei. E aí acabou que ele também caiu. Quando ele cai, acontece um movimento para que volte a monarquia. Tá certo? E esse movimento, ele vai fazer com que realmente se volte a monarquia, tá? Mas agora uma monarquia que vão procurar um rei que respeite uma constituição, que queira aceitar que ele é rei, mas que ele tem que respeitar as leis, tá certo? E aí quando chega o Guilherme de Orange, ok? Esse movimento não tem derramamento de sangue, ou seja, não há combates, as pessoas não morrem por isso. Então, nós chamamos aí de Revolução Gloriosa. Aí, pessoal, essa estabilidade política na Inglaterra, ela vai ser muito importante para a próxima revolução. Essa sim, vai mudar o mundo. Alguém lembra qual é? É o que, professor, que eu não entendi? Olha, na Inglaterra terão 3 revoluções. Primeiro, a Revolução Puritana. Derruba a monarquia absolutista, aquela que o rei manda e a vontade é dele, não tem lei, tá certo? Depois nós teremos uma Revolução Gloriosa, que não tem derramamento de sangue, mas coloca no poder uma monarquia parlamentarista, ou seja, o rei reina, mas ele não governa. O rei reina, mas ele segue as leis, tá certo? Ele tem uma constituição para seguir. Então, essa Revolução Gloriosa, que coloca no poder uma revolução, uma monarquia parlamentarista, que é a que está atualmente com a Rainha Elizabeth, ela deu estabilidade política à Inglaterra. O que foi possível, o que proporcionou a ida da Inglaterra para uma terceira revolução. Como é que chama essa revolução? Essa terceira revolução mudou o mundo. É a revolução Iluminista? Não, pera. Oh, meu Deus. Calma. Imperial, talvez não. Não. Sei. Não sei. Eu me esqueci. Oh, tristeza, meu Deus. Aquilo que substituiu a manufatura pela maquinofatura. Revolução das máquinas. Eu acho Industrial. que é isso. Tá bom. Ok? Industrial. Não fala a revolução das máquinas, não. Não está errado, não, tá, Yasmin? É porque o termo conhecido é revolução industrial. Mas, quando você tem uma revolução em que você substitui a mão de obra manufatureira, né, as mãos, pelas máquinas, vai ser uma revolução das máquinas, de todo jeito. Mas ela é conhecida como revolução industrial. Certo? Ok? Pessoal, essas foram as questões. Pelo horário, eu não vou corrigir agora
a atividade que eu passei na sexta. Inclusive, ela está aberta para aqueles que não fizeram, por favor, né? Podem lá fazer. É bom que eu não corrijo, que assim quem não fez não vai pegar o bizu, né? E aí, na sexta-feira, a gente corrige ela e começa outro assunto. Tá certo, pessoal? Deixa eu parar a gravação aqui e fazer uma chamadinha com vocês.